Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de março de 2025. São 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, fundadas suspeitas do sistema de justiça e do governo dão a quase certeza de que Jair Bolsonaro tentará fugir após a manifestação do próximo dia 6 de abril em São Paulo, que é a última aposta do bolsonarismo, é o que eles estão chamando de tudo ou nada. E por que essa suspeita? A fuga de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos se deu por uma razão muito simples, agora se sabe. Muitos pensavam que era para engajar o gado, outros pensavam que ele estava com medo de ser preso, mas não. Vem a público, no fim da semana que finda, a informação de que Eduardo Bolsonaro tem negócios nos Estados Unidos que eram ocultos das autoridades brasileiras e, em grande parte, não se sabia direito o que estava acontecendo lá, achava-se que era alguma coisa pequena, mas descobriu-se que ele tem um negócio muito maior e tem um patrimônio insuspeito nos Estados Unidos. Uma mansão avaliada em 2 milhões de reais ele tem na cidade de Arlington, no Texas, lá nos Estados Unidos. E essa situação provocou um grande medo no Jair Bolsonaro, porque a grande suspeita das autoridades, da Polícia Federal, até do governo Lula, do STF, é de que os Bolsonaro tenham muito mais patrimônio do que se pensava nos Estados Unidos. Então, eu quero passar aqui a essa matéria que eu preparei, para esse comentário que eu estou fazendo aqui, é mais uma notícia que eu estou dando que isso está acontecendo. E nós vamos ter desdobramentos disso nas próximas semanas. Há muita coisa, quem achava que sabia muito sobre que Bolsonaro, o que já vazou dele, o que já chegou ao conhecimento do público dele, era muito. Bom, pelo jeito tem muito mais e muito mais coisas insuspeitas, que não se imaginava que pudesse chegar ao ponto que está parecendo que vai chegar e o Bolsonaro está desesperado. Isso pode acarretar a fuga dele logo após a manifestação, principalmente se a manifestação flopar. Se a manifestação for fraca, aí ele vai pular fora e, se for grande, ele ainda vai esperar algum tempo para ver se o STF se intimida e cancela o julgamento. Na cabeça dele, isso é possível. Então, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e, por favor, assista essa curta reportagem que eu fiz sobre o Blog da Cidadania, para você conhecer melhor o Blog da Cidadania, entender por que é que a gente está fazendo uma campanha para fortalecer o canal. O Lula é o político que tem nas mãos a possibilidade de alterar o quadro em 2022, o quadro político no país, de várias formas. Se ele disputar a eleição, se ele não disputar a eleição, se ele apoiar alguém, tudo passa, a sucessão presidencial, o futuro desse país continua na mão de Luiz Inácio Lula da Silva, e é a ele, então, que eu gostaria de passar a palavra para as considerações dele, só lembrando, antes disso, que nós temos hoje aqui a minha colega Meire Cavalcante, co-editora do Blog da Cidadania, que vai participar da entrevista. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Meire. Eduardo, primeiro é um prazer imenso poder estar conversando contigo nessa tarde dessa quarta-feira, quando nós vamos ter 1h30 de debate entre nós dois e mais a Meire, e mais as pessoas que estão acompanhando o Bloco Cidadania. Eu, Eduardo, você sabe que eu tenho um profundo respeito
pela tua trajetória política, pela tua trajetória na internet. Te acompanhei bem e sei da perseguição que você foi vítima, sei do prejuízo que você sofreu, sabe, no serviço que você fazia antes de se tornar personalidade, sabe, perseguida pela polícia ou pelo pessoal da Lava Jato. Como o senhor vê as suas chances de recuperar os seus direitos políticos para, eventualmente, se for extremamente necessário, o senhor socorrer o Brasil em 2022? O grande objetivo de toda a Operação Lava Jato, desde que veio o impeachment da Dilma, Eduardo, eu tinha na cabeça uma dúvida. Eles não estão tirando a Dilma para me deixar voltar a ser candidato. Eu acho que isso não vai acontecer e não é possível, porque não tinha explicação. A conta não fechava. Eles vão tirar a Dilma e vão devolver para o Lula. E nós esperamos, sinceramente, que se faça justiça nesse país e que se reverta o crime de lesa pátria que foi o golpe contra a presidente Dilma Rousseff e contra o senhor 2 anos depois. Presidente, a última vez que nós nos encontramos felizmente foi a última semana do senhor, né, no cárcere. A gente entrevistou o senhor na quarta-feira e na sexta-feira eu e o Edu, a gente tinha certeza de que o senhor sairia de lá, então foi uma semana muito emocionante para mim, para o Edu, e eu falei naquela oportunidade, próxima vez que a gente se encontrar, vai ser em liberdade, né? Vai ser em outras circunstâncias. Obrigado, Meiro, obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. Quero que você dê um grande beijo na sua filha, querido, sabe? Muito obrigado. Dê um grande beijo. Eu lembro do dia que você me deu o calendário, sabe, dela lá no Instituto de Cidadania, e consegui ver as ofensas que as pessoas faziam para ela, para você, quando ligavam, sabe? E isso me faz ter nojo desses fascistas que estão hoje pensando que governam o Brasil. Minha amiga, meu amigo, eu quero te pedir que considere fazer uma doação ao Blog da Cidadania e se você considerar fazer essa doação, por favor, use a chave Pix ou o QR Code do nosso Pix que está na tela e muito obrigado a todos os que já contribuíram e vamos em frente. Bolsonaro chegou a brigar com o filho 03 pelo plano dele de ir morar nos Estados Unidos e abandonar o mandato. E, primeiramente, aqui essa reportagem, por exemplo, diz que o medo era que ele fosse visto como frouxo, que ficasse mal, pegasse mal para ele, não é? Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Não foram poucas as tentativas feitas por Jair Bolsonaro para convencer Eduardo a permanecer no Brasil. Em diversas conversas que teve com o deputado federal nos últimos dias, o ex-presidente apresentava um temor ao filho, afirmava que ele ficaria com a pecha de frouxo. Os mesmos argumentos foram levados a Eduardo por lideranças do PL, que souberam da posição dele de se mandar do país. E ao ligarem para o Eduardo para questionar a ausência, ele revelou que não pretendia voltar. Ele justificou a escolha dizendo que aqui no Brasil ele seria perseguido, tal. Então, enquanto ocorria em Brasília a reunião de líderes da Câmara, o Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo na qual anunciava seu pedido de licença. A manifestação do PGR Paulo Gonet contra a apreensão do passaporte foi feita pouco depois do anúncio e o ministro do STF também, o Moraes, também negou que ia confiscar o passaporte dele. E aí o Bolsonaro ficou mais tranquilo, mas na verdade o que se descobriu é que o medo deles é esse aqui. É o caso ainda que eu estou falando desde ontem à noite aqui, já falei no vídeo da manhã, é o caso dessa empresa que funciona na mansão onde o Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos e que essa empresa é sediada
nessa propriedade, uma propriedade cara, avaliada em 2 milhões de dólares, o que daria quase 12 milhões de reais, que extrapola em muito o patrimônio que ele alega ter, que é de menos de 2 milhões de reais, o que daria aí mais ou menos uns 300 mil dólares. Então, perto de uma propriedade que custa 2 milhões de dólares, sei lá, 15%, ele declarou à Justiça Brasileira 15% só dessa casa aí. Não se sabe o que mais ele e a família dele têm lá nos Estados Unidos. Por isso que realmente eles fazem uma aposta muito grande, eles apostam alto no ato de São Paulo pela anistia para apagar o fracasso do protesto no Rio e depois do fracasso do ato no Rio, eles estão apostando nessa manifestação. Querem sair do córner e tentar botar um mar de gente na Avenida Paulista para intimidar o STF. O objetivo é o mesmo que se tentou na praia de Copacabana. Uma das ideias para encher as ruas de manifestantes é alargar o nível de interesse do ato com iscas de maior apelo popular, fora Lula e ataques aos preços dos alimentos. Aí eles acham que com isso vão atrair bastante gente. E é capaz que isso aconteça mesmo, eu não duvido, porque realmente tem muito idiota por aí, apesar de que todos sabem que o Bolsonaro está com a batata assando, né? Uma boa medida é se dar muita publicidade ao fato de que ele está à beira de se tornar réu e parar na cadeia. Isso vai esvaziar essa manifestação. Então aqui, você que acompanha o blog da Cidadania, tem que aproveitar este momento aqui, antes dessa manifestação. Não que a manifestação vai mudar alguma coisa no judiciário. Com manifestação, se for uma grande multidão de bolsonaristas pedir para aliviar para o lado do Jair, não vai resolver coisa alguma. Mas, do ponto de vista político, é importante que se esvazie essa manifestação, mostrando qual é a real finalidade dela. Bom, o fato é que até os ministros do Lula estão apostando na fuga do Bolsonaro se ele for condenado. Cresce entre ministros influentes do Lula a aposta de que o Bolsonaro vai fugir para evitar uma eventual prisão, caso seja condenado pelo STF. A avaliação dos auxiliares de Lula, porém, é de que Bolsonaro não deixará o país e sim pedirá asilo em alguma embaixada em Brasília para evitar a prisão, que também é considerado como fuga. E aí, realmente, o que o governo Lula está achando que pode acontecer, é isso que a gente tem que entender. O que o governo Lula está achando que pode acontecer, ele não está achando à toa, mas está achando porque sabe que o sistema de justiça, a Polícia Federal, o Supremo, a PGR também acham isso. Então, o Bolsonaro que pense muito bem no que ele vai fazer nos próximos dias, que ele pode não chegar solto a essa manifestação. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.